pessoal, aqui é a professora Bárbara da disciplina de História. Estou aqui trazendo mais uma aula para vocês sobre o conteúdo previsto para o mês de setembro. Para quem ainda não teve tempo de olhar os vídeos que eu já gravei, dá uma olhadinha no canal assim que você puder, tá ok? Então vamos à nossa aula, espero que vocês gostem. O conteúdo que nós vamos abordar hoje vai ser a Guerra Fria, um conflito indireto que vai envolver duas maiores potências ideológicas, que no caso vai ser os Estados Unidos e a União Soviética, mas que de alguma forma o conflito vai envolver todo mundo. Bom, a Guerra Fria ela vai durar de 1947 até 1991. Em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão sair do conflito bem armados e com artefatos nucleares de capacidade destrutiva. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, esses dois países eles vão se enriquecer através da venda de armamento e adquirir um poder econômico muito forte. Após as bombas nucleares do Japão, os Estados Unidos então vai se firmar como uma temida e forte potência, enriquecida também com a venda de armas durante as duas grandes guerras. Apesar de não haver um confronto direto, não quer dizer que na Guerra Fria não houve guerras. Nós vamos ter alguns processos históricos dentro de outros países e que vão envolver tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, que no caso vai ser a construção do Muro de Berlim, na Alemanha, a Revolução na China e a Guerra na Coreia. A imagem ao lado é a Alemanha no conflito da pós-guerra. Bom, antes da gente entender como se deu esse conflito, nós temos que lembrar que em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética vão firmar um acordo. Esse acordo ele foi realizado no território da União Soviética e ele pretendia conceder alguns territórios, como a Bulgária, a Romênia, a Polônia e a Hungria e a Tchecoslováquia ao território da União Soviética. E isso vai ser uma forma de trazer a União Soviética para o lado dos aliados. Então, lá em 43, essas terras elas vão ser concedidas à União Soviética, e aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, vai ser realizada a Conferência de Potsdam. Nessa conferência, vai ser dividido o território da Alemanha em 4 zonas de influência entre os vencedores, no caso a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. A questão dos territórios que haviam cedidos durante a Conferência de Yalta, eles não vão ser mais considerados, pois a Inglaterra e os Estados Unidos não queriam perder esses territórios para o comunismo. Por quê? Apesar da Segunda Guerra Mundial unir alguns aliados que defendiam ideias diferentes, no caso, os Estados Unidos enquanto capitalista e a União Soviética enquanto socialista, ambos se uniram para combater o nazismo. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, eles não tinham mais nenhuma obrigação de manter as suas relações. Quando esses territórios então foram negados, após a Conferência de Potsdam, é que Stalin então vai se distanciar dos aliados que haviam vencido a guerra, e aí nós vamos dar início a um novo conflito que vai ter uma influência ideológica em escala planetária, ou seja, vários países estarão envolvidos durante esse conflito. E à frente nós vamos ter o capitalismo com os Estados Unidos e a Inglaterra e a União Soviética com o socialismo. Inicialmente, a Guerra Fria ela vai ser um confronto ideológico, disputas sobre influência econômica em diferentes territórios. E aí, logo após a Conferência de Potsdam, em que essas divisões haviam sido estabelecidas e um novo conflito era iminente, nós vamos ter um discurso realizado pelo presidente dos Estados Unidos, que ficou conhecido como a Doutrina Truman. A Guerra Fria ela vai ter uma lógica maniqueísta. O que quer dizer isso? Aqueles que viviam dentro do capitalismo tinham influências sobre a propaganda. O comunismo era passado de uma forma ruim, como se fosse algo a se temer dentro desses países. E no caso da União Soviética, o capitalismo também era visto de uma forma negativa. Bom, após esses conflitos serem acirrados, a doutrina Truman, então, vai ser o discurso que enfatizava o mundo dividido em 2 sistemas que abrangiam aspectos políticos, econômicos, sociais e ideológicos diferentes. A foto ao lado é o Harry Truman,
em seu discurso em 1947, que vai ser dado aí como o momento em que os limites entre o capitalismo e o socialismo vão ser dados, e a corrida pela influência desses dois países sobre outros países no mundo vai se tornar cada vez maior. Aqui nós temos uma imagem de como que essa Europa estava dividida. No caso, a União Soviética, os territórios que foram anexados durante a Conferência de Yalta em 43 e que depois a própria União Soviética vai se recusar a devolver esses territórios, então eles vão ter uma influência socialista. E no caso, as questões dos países capitalistas são esses em verde que vão se destacar também durante esse processo. Em 1946, Winston Churchill ele vai fazer uma referência ao domínio soviético sobre a Europa Oriental, que definiu como uma expressão cortina de ferro, onde a Europa estava então dividido em dois blocos políticos. Bom, em 47, os Estados Unidos ele vai lançar o Plano Marshall. O Plano Marshall previa restabelecer a economia da Europa, sendo que, durante a Segunda Guerra Mundial, pelo fato da Europa ser palco principal do conflito, a Europa após a Segunda Guerra ela estava totalmente devastada. Então, os Estados Unidos, como forma de atingir as suas dominações e a sua influência sobre esses países, vai lançar o Plano Marshall, que vai ser um plano de reconstrução da Europa. E isso previa ajuda financeira a esses países. Em 1949, os Estados Unidos ele vai assinar um tratado que ficou conhecido como a OTAN. Já a União Soviética, em 1949, vai formar a Comecon, que é o Conselho de Mútua Assistência Econômica, que era composto por um programa de ajuda econômica sobre o leste europeu de influência soviética. A Comecon ela compartilhava os mesmos objetivos que o Plano Marshall, que era um plano de reconstrução dos países socialistas que haviam sido devastados durante a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esses planos econômicos, eles eram uma forma de que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética de manter as relações e manter aqueles países sob sua influência, tanto capitalista quanto socialista. Na imagem ao lado eu trouxe uma charge sobre uma característica desse momento. Sobre os pactos firmados, então, a OTAN ela vai unir alguns países capitalistas. E esses países, eles basicamente possuíam os mesmos termos, tanto na OTAN quanto no Pacto de Varsóvia, que era uma ajuda mútua em casos de conflito, de existência de uma nova guerra, e o apoio econômico, que seria a reconstrução. No caso, os partidários da OTAN, eles apoiavam a propriedade privada, a liberdade de iniciativa dos empresários, o livre mercado, liberdades individuais e defendiam também a democracia liberal, embora os Estados Unidos estivessem apoiando ditaduras por toda a América Latina. Partidários do Pacto de Varsóvia apoiavam o dever do Estado em investir fortemente em saúde, educação, habitação, além de garantir igualitarismo social. A ideia dessas definições é que, dentro do capitalismo, funciona o ideal de liberdade, ou seja, o indivíduo ele é capaz, ele tem a liberdade suficiente de poder se formar, ter uma carreira, construir seu próprio negócio e ganhar dinheiro em cima disso. Dentro do socialismo, todos os indivíduos eles são iguais, então a ideia é da igualdade, através da educação, da saúde e do bem-estar dessas pessoas. Bom, durante toda a Guerra Fria, a propaganda ela vai servir de ferramenta primordial para causar uma certa repulsa com relação ao sistema antagônico. Dentro dos Estados Unidos, o comunismo ele vai ser visto de uma forma muito ruim, a ponto de propagandas serem criadas e coisas que no final das contas nem eram verdade. Então, foram criando ideias em cima do que era o capitalismo, o que era o comunismo, e a partir disso, o próprio governo ele vai incentivar propagandas que veem o outro de uma forma ruim. No caso do comunismo, essas propagandas abaixo aí que eu trouxe são anticomunistas. A primeira embaixo ali é a figura de Lenin, a imagem do meio tá ali como o comunismo funciona. Aí nós temos a imagem do Stalin com um grande polvo ali, conquistando vários territórios. E ao lado, as próprias revistas em quadrinhos do Capitão América traziam o Capitão América como símbolo dos Estados Unidos, derrotando o comunismo.
Então, a propaganda ela vai servir de uma forte ferramenta, tanto do capitalismo quanto do comunismo, para poder, dentro dos países que apoiavam as suas ideologias, causar um sentimento de repulsa contra o outro sistema. O anticomunismo ele é forte até os dias de hoje, principalmente com a utilização da fake news. Hoje em dia no Brasil nós temos um forte apelo das fake news e que as fake news elas criam teorias e criam notícias totalmente falsas e que faz as pessoas acreditarem. Então quando nós vemos uma imagem dessa como Lenin, caracterizado como o próprio diabo, e o Stalin aí como um grande polvo conquistador que está tomando todas as terras para si, é que essa ideia ela é cada vez mais fortalecida dentro desses sistemas. Aqui eu também trouxe outras duas imagens. A da esquerda, ela é anticomunista, o iceberg vermelho, e ali nós temos vários dos países anexados pela União Soviética, inclusive a Coreia do Norte ali, e a China, que vão ter um forte apelo pelo socialismo durante a Guerra Fria. E ao lado, uma propaganda anticapitalista, onde o menininho está comendo o dinheiro. Então, a Guerra Fria ela vai se caracterizar por um conflito onde vai haver a criação de várias teorias e ideias sobre o que era o comunismo, sobre o que era o capitalismo dentro desses países. Aí, só para contextualizar, para a gente ter uma ideia de que o anticomunismo, até os dias de hoje, ele é muito presente dentro da nossa sociedade. Que foi, no caso, o do coronavírus. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele publicou um texto em seu blog afirmando que o país e o mundo enfrentava o novo comunavírus, ou seja, essa ideia de que o coronavírus ele foi inventado pela China. Então, até os dias de hoje, nós vemos uma influência dessa propaganda que não tem nada a ver e que é considerada também uma fake news, de considerar o comunismo o inimigo. Isso porque nós, Brasil, vivemos dentro de uma ideia econômica que é o capitalismo. Então, é muito comum fake news como essas aparecerem, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo agora. Outra coisa também, quem sofreu com a fake news foi a Manuela Dávila, ela é uma política importante, foi divulgado na internet durante a campanha eleitoral essa imagem dela e logo depois foi tirada como uma fake news e que aquilo ali não era verdade. Mas qual a importância dessa propaganda e da fake news para incentivar as pessoas a elas apoiarem aquilo que a propaganda ela tenta influenciar? No caso aqui, quando nós vemos o iceberg vermelho, né, a ideia de que o comunismo era um atraso, era algo ruim. E no lado, a questão da exaltação do dinheiro é uma crítica também ao capitalismo. Então, assim, durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles vão promover, através da propaganda, cada vez mais ideias negativas sobre o opositor e ideias positivas. Por exemplo, olha quanta liberdade você tem aqui dentro do capitalismo. Ou lá na União Soviética, olha como aqui todos os indivíduos eles são iguais, não tem gente que passa fome. Então, durante a Guerra Fria, a propaganda ela vai servir como principal ferramenta para reafirmar as oposições de ambas as ideologias. Como eu mencionei na última aula, a divisão da Alemanha ela vai servir como palco principal da Guerra Fria. E aí é a partir de 1946 em que algumas dessas influências e a delimitação de alguns territórios e fronteiras vai ser dado dentro do país. Bom, em 1946 então vai haver a fusão da zona inglesa e norte-americana. Em 1948, por parte dos soviéticos, vai haver um bloqueio do acesso rodoviário e ferroviário. Isso para quê? Para que impedisse que pessoas que pertencessem ao território da União Soviética, da zona de influência soviética, não fossem para o lado da zona capitalista, influenciada pelos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? Em 1949 é que esse conflito dentro da Alemanha vai se acirrar ainda mais. E pelo fato da capital, no caso Berlim, estar mais concentrada na região de influência soviética, havia muitos parentes que moravam em ambas as zonas, tanto na zona soviética quanto na zona capitalista. Então, ao longo desse processo, dessa divisão da Alemanha, algumas delimitações vão ser dadas através da criação de
centros administrativos dentro dessas regiões de influência. E aí, então, como o sistema comunista, havia muitas críticas por parte das pessoas que viviam antes numa Alemanha que era capitalista, então o lado da União Soviética vai haver uma migração muito grande de pessoas que vão ir para o lado capitalista. E aí, então, a União Soviética, vendo essa grande leva de pessoas se mudando para o lado e ela perdendo habitantes, é que em 1961, do dia para a noite, simplesmente vai haver a construção do Muro de Berlim por parte da Alemanha Oriental, ou também por parte da influência soviética. E o Muro de Berlim ele vai significar aí como símbolo da Guerra Fria. E o Muro de Berlim ele delimitava então os territórios da capital, que ficava concentrada mais para o lado da influência da União Soviética. E aí, então, vai haver a separação para que nenhum passasse para o lado do outro. E então, isso vai provocar uma séria revolta por parte da população alemã, que se viu aí injustiçada mais uma vez pelo fato de dividir famílias inteiras. Assim, pessoas que foram num dia trabalhar e não conseguiram voltar no outro para suas casas porque o muro foi construído e era fortemente vigiado por guardas. Então, assim, qualquer um que tentasse passar de um lado para o outro, os soldados soviéticos tinham a permissão de atirar nesse indivíduo. Bom, além dessas questões de frente ideológica, nós vamos ter a corrida nuclear, que vai simbolizar também uma das explicações do porquê nós chamamos de Guerra Fria. O que vai acontecer? Os Estados Unidos, a partir de 1952, ele começa a fazer testes com bombas de hidrogênio. E esses testes vão ser realizados na região da Micronésia, que é um conjunto de ilhas denominada Bikini, no Oceano Pacífico. Essa imagem à direita é uma dessas operações de testes de bombas nucleares. A bomba nuclear de hidrogênio, ela tinha um estrago maior do que as bombas nucleares que haviam sido lançadas em Hiroshima e Nagasaki. É inclusive também durante esse período em que alguns serviços de inteligência eles vão acabar se desenvolvendo. No caso, a CIA e na União Soviética, que vai ser no caso a KGB. Na União Soviética, os primeiros testes nucleares eles foram feitos no deserto do Cazaquistão. E em 55, logo após os Estados Unidos, eles também vão lançar bombas de hidrogênio para poder fazer testes e saber a que magnitude os estragos seriam feitos. A questão da Guerra Fria vai ser o seguinte: os Estados Unidos e a União Soviética, durante esse período, desde 47, elas vão se armando, elas vão se especializando e esperando que a qualquer momento começasse uma guerra. Só que, por elas serem potências poderosas e portarem armas nucleares, isso poderia levar ao fim do mundo, basicamente. Então, essas duas potências, elas se armavam o suficiente, mostravam essas armas, mostravam seu poderio, para que ao mesmo tempo o inimigo visse aquilo e tivesse medo. Por quê? Se caso uma guerra se iniciasse entre os países, no caso alguém lançasse uma bomba nuclear no seu país, com certeza o outro país também iria revidar. Então era uma questão assim, eu ser forte o suficiente para desencorajar o meu inimigo. Aqui também são mais alguns desses testes nucleares. Esse da esquerda ele foi realizado em 53, em Nevada, nos Estados Unidos. E na foto da direita, onde mostra o equipamento de monitoramento do teste. E essas crateras aí que estão na foto já eram crateras de anteriores testes que mostram um pouquinho da devastação dessas bombas. Então, assim, tudo era fazer frente ao seu inimigo e não deixar também que o inimigo de alguma forma tivesse mais fama ou tivesse uma influência maior sobre o outro. Por isso que eles vão então desempenhar a questão da propaganda, eles vão fazer frente também através da corrida armamentista. Além da questão da corrida armamentista, nós vamos ter a corrida espacial. Esse processo ele vai ser bastante significativo. Então, em 57, os soviéticos eles vão lançar o primeiro satélite em órbita, que vai ficar conhecido como Sputnik I, Sputnik 1. A NASA, em resposta a esse lançamento, ela vai em 1958 lançar o satélite artificial Explorer 1. Bom, então, nesse momento da corrida espacial, aí por volta do final da década de 50,
Esses países eles já estão tão empenhados nesse conflito, na conquista ideológica sobre o outro, eles vão ousar cada vez mais. E isso, querendo ou não, vai ter consequência para o desenvolvimento até mesmo da ciência, porque até então ninguém havia pensado em chegar ao espaço de alguma forma. E aí, os soviéticos também, portando a linha de frente, vão lançar o soviético Yuri Gagarin, que foi então o primeiro homem a ser enviado ao espaço em 61. Então a década de 60, ela começa aí com uma grande realização da própria humanidade, né? E o Yuri Gagarin, ele vinha de uma família humilde, se vocês quiserem conferir no livro de vocês também, ele vinha de uma família humilde e aos poucos ele foi garantindo aí o seu lugar até que ele se tornou o primeiro homem a ser enviado ao espaço. Em 63, a primeira mulher soviética também ela vai ser lançada ao espaço. E aí, dentre isso, os Estados Unidos ficou escancarado com essa situação após 61, no sentido de que a União Soviética ela, tinha se tornado tão grandiosa e o avanço científico dentro da própria União Soviética foi ganhando cada vez mais destaque. Então, os Estados Unidos, para poder fazer frente, vai agir em resposta a esse lançamento do homem ao espaço. Um pouquinho aqui do satélite, né? O Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial. A foto da direita é em 1957, antes do primeiro homem ser enviado ao espaço, eles fizeram um pequeno teste com a cadela Laika. Só que não foram bem sucedidos esses testes e acabou incinerando a nave onde a cadelinha estava e ela acabou vindo a falecer. Mas mesmo assim, ela se tornou uma figura muito importante e até ocupou locais de selos da União Soviética. Então, os Estados Unidos ele vai ver o lançamento do homem ao espaço e isso vai fazer com que ele faça frente à União Soviética. E aí é que eles vão se ousar e vão realizar um grande ato, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, que foi enviar o homem à Lua. O programa Apollo selecionou alguns astronautas. Entre eles estava Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, que em 1969 realizaram então o ato de pousar na Lua. A questão do homem à Lua é ainda um assunto polêmico, porque muitas teorias conspiratórias existem sobre de que os Estados Unidos e o homem não chegou à Lua. Eles tentam até remontar, no YouTube vocês podem procurar sobre isso. Eles tentam montar algumas teorias e mostrar que através das fotos, que aquilo ali poderia ter sido encenado, até mesmo gravado dentro do próprio território dos Estados Unidos, no caso no deserto. Então, assim, é bem interessante porque as pessoas que defendem isso, de que o homem realmente não foi à Lua, foi um grande ato feito pelos Estados Unidos e que acabou, a partir desse momento, enfraquecendo o poderio soviético que tinha conseguido lançar o homem ao espaço. Então, assim, existem algumas teorias conspiratórias sobre isso, mas o importante é que, se é verdade ou não, a chegada do homem à Lua vai, então, mostrar aí os Estados Unidos frente a essa corrida espacial. Infelizmente, o Yuri Gagarin ele morreu alguns anos antes do homem chegar à Lua e ele não pôde ver o grande ato que havia ocorrido. Os astronautas eles tiveram um sucesso assim, internacional, eles eram convidados por várias imprensas para poder falar sobre a experiência deles, eles foram considerados verdadeiros heróis. O próprio Yuri Gagarin também um pouquinho anterior, depois que ele foi lançado ao espaço, devido à sua grande importância, ele fez viagens pelo mundo todo, e isso tudo fez com que eles se tornassem grandes heróis, assim, por terem a experiência de algo único e que de alguma forma tinha toda uma intenção aí por trás. Quando a gente fala de Guerra Fria, a gente não pode esquecer de que esse conflito ele não foi direto, mas ao mesmo tempo não quer dizer que não tenha havido algum tipo de conflito. Sobre as influências soviéticas, nós vamos ter a Revolução Chinesa. Para quem não sabe, a China até hoje ela vive uma questão de duplicidade ideológica, porque de alguma forma, dentro da organização política, ela é comunista e no modo econômico ela é capitalista. Então isso fez com que ao longo dos anos, logo após esse processo, né, assim, ao longo do tempo, a China ela foi conquistando um espaço até ser considerada hoje uma das maiores economias mundiais. Bom, o que acontecia?
A China, ela passou durante muito tempo sobre dominações de que geravam e exploravam demais o território chinês. Desde o século XIX, então, as riquezas da China elas tinham sido revertidas aos países europeus e aos Estados Unidos. E aí, em 1911, vai ocorrer a disputa por parte de poder, tanto do grupo formado pelo Kuomintang, como também a popularidade do socialismo e as suas ideias. O que vai acontecer? Em 1901 vai ser proclamado na China, sob a liderança de Sun Yat-sen, que vai persistir alguns dos problemas da pobreza e da miséria que a China enfrentava. Então, nós temos aí em 1901 uma China empobrecida e até mesmo que vivia em situação de fome, e além disso, a implementação de uma liderança autoritária, que no caso foi a República da China de Sun Yat-sen. A fundação do Partido Comunista Chinês, ou também conhecido como PCC, foi sob inspiração russa e tinha o Mao Tse-tung como um grande líder. O Mao Tse-tung, ele teve uma história, assim, até ele conseguir vários adeptos às suas ideias. Ele passou pelo interior de toda a China, conquistando e passando, né, essas ideias comunistas e socialistas para a população, que ali ele trazia algumas promessas de melhora de vida, porque dentro do socialismo tem essa questão do acesso à educação e acesso à saúde. Então, tudo que aquelas pessoas ali passavam no interior da China, ele foi adquirindo cada vez mais adeptos, e aí ele vai lançar o seu partido e vai realizar, então, a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung considerava que a revolução deveria partir dos camponeses, que eram a maioria da população. Na fotinha ao lado aí, tem o Mao Tse-tung. E aí o Mao Tse-tung ele vai tomar algumas decisões e entre 1925 e 28 vai ocorrer uma perseguição aos comunistas por parte desse governo autoritário. E essas ofensivas e essas perseguições, elas eram mesmo financiadas pelo próprio Estados Unidos, numa ideia de que, tipo assim, é melhor um governo autoritário do que um governo comunista. Então, como esses partidos eles começavam a crescer dentro da China e até mesmo em outras partes do mundo, os Estados Unidos ele vai apoiar algumas ditaduras e alguns governos autoritários. Isso também vai acontecer aqui no Brasil, na Argentina, no Chile e alguns outros países da América Latina. Por quê? Os Estados Unidos ele não ficava concentrado na Europa. Então, a América ali era o local, a casa dos Estados Unidos. Então, o que seria da imagem do capitalismo, da imagem dos Estados Unidos, se por um acaso houvesse alguma revolução socialista dentro de algum país da América Latina? Então, durante os anos 60, mais ou menos, é que os Estados Unidos ele vai financiar alguns governos autoritários que vão dar consequência às ditaduras militares. Isso a gente vai estudar nas próximas aulas também. Bom, de 1949, Pequim vai ser controlada por parte dessas pessoas que apoiavam Mao Tse-tung. E aí, então, Mao Tse-tung ele vai realizar uma revolta dentro da China e vai instaurar, então, o Partido Comunista aí sendo o principal desse governo. O líder autoritário Chiang Kai-shek, ele vai se exilar na ilha de Formosa, em Taiwan, onde ele vai instaurar também a República da China, com o apoio dos Estados Unidos. Ou seja, em 1950, vai haver a assinatura de um tratado de amizade entre o governo comunista chinês e a União Soviética de ocupação do Tibete. Entre 1950 e 1953, a China ela vai lutar ao lado da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Em 53, o Mao Tse-tung, então, ele vai lançar o Plano Quinquenal, que seria uma forma de impulsionar a indústria e a economia. O Plano Quinquenal, então, de Mao Tse-tung, ele previa a industrialização rápida da economia chinesa e, em 1958, ele vai lançar também a campanha Salto para Frente, com o objetivo de transformar a China num país desenvolvido em tempo recorde. Porém, essa implementação em 58 ela não vai ser bem sucedida. Primeiramente, ele vai romper com os laços, né, da União Soviética e a população camponesa vai ficar insatisfeita com essa situação. Então, aos poucos, o poder de Mao Tse-tung vai acabar sendo enfraquecido. E aí, ele vai organizar algumas perseguições a costumes da burguesia, onde ele reunia alguns jovens, né, do seu partido. E em 76, o Mao Tse-tung ele vai acabar falecendo, e aí quem vai assumir o seu governo vai ser esse carinha da foto aí, que é o Deng Xiaoping. E é a partir desse momento que
uma nova forma política e econômica vai ser lançada dentro do país, que ficou conhecida como as Quatro Modernizações. Como eu falei, o conflito da Revolução Chinesa também vai ser permeada por outro conflito, que foi, no caso, a Guerra da Coreia. O que acontece? Desde lá da Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, havia sido determinado que a Coreia do Norte, no caso, o território da Coreia, seria dividido em duas partes. A Coreia do Norte ela seria pertencente e influência da União Soviética e a Coreia do Sul seria, então, influenciada pela ideologia capitalista. E o que acontece? Em 1910, ela foi anexada pelo Japão e ela foi libertada após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Coreia e essa divisão ela foi meio que uma penalização pela participação do Japão ao lado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, então, vai haver, por parte da Coreia do Norte, uma tentativa de anexação da Coreia do Sul e tornar uma grande Coreia comunista. E é aí que começa o conflito, então, da região da Coreia. Após, então, essa tentativa da invasão à Coreia do Sul, os Estados Unidos ele vai interferir durante esse conflito e vai ceder alguns investimentos para que a Coreia do Sul ela revidasse essa invasão. E aí, então, em 1950, como os Estados Unidos ele era uma grande potência e tinha poder militar e de armas, ele vai ceder, então, essa ajuda à Coreia do Sul e, por fim, vai impedir que o avanço da Coreia do Norte se propague. Então, assim, a Coreia do Norte vai continuar sendo Coreia do Norte e a Coreia do Sul vai continuar sendo Coreia do Sul. Em 1953, houve essa assinatura do armistício, que restabeleceu, então, as fronteiras dos dois estados coreanos. Essa foi uma proposta, então, entre esses dois líderes aí que estão na foto, tanto por parte da União Soviética quanto por parte dos Estados Unidos. E aí, então, essas duas Coreias vão existir e existem até os dias de hoje. É comum muitas pessoas criticarem esse tipo de ideologia política e econômica. Só que, assim, a gente tem que pensar que nós, aqui no Brasil, a gente foi introduzido dentro dessa ideologia capitalista. Então, é comum pessoas portarem em seus discursos serem anticomunistas. Mas aí tá, o que tem a ver isso? Por que então era um grande medo dos Estados Unidos que o comunismo ele viesse e era taxado de demoníaco? Porque simplesmente era uma ideologia diferente. Dentro do capitalismo, quem perde, se um Estado se tornar socialista, os grandes burgueses e empresários que financiam e são donos de muitas empresas. Então, assim, dentro do capitalismo, para o capitalismo é ruim o comunismo. A burguesia, de modo geral, ela vai apoiar sempre alguma coisa mais autoritária para que o comunismo ele não chegue. E assim, o comunismo também é a mesma coisa. Ele vê o capitalismo como uma forma, tipo assim, essa liberdade toda, ela gera fome, ela gera desigualdades. Em contraposição, o capitalismo traz que o socialismo ele é autoritário, porque é o Estado que comanda algumas instituições. Então, assim, sempre vai haver um ponto positivo e negativo de ambos os lados. Então, assim, então você quer dizer que o comunismo é melhor que o capitalismo, ou o socialismo é melhor que o capitalismo. Não, não é bem assim. A gente tem que entender que nós somos introduzidos dentro de um pensamento. Então, assim, temos que nos questionar também no sentido, por que eu gosto disso e não daquilo? Por que eu concordo com isso e não com aquilo? Então, assim, procurar desconstruir alguns desses conceitos. Aqui, então, um mapinha dessa divisão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma foto, né, sobre esse conflito. O Stalin, ele vai falecer em 1953. Quando a União Soviética perde, então, o seu principal líder, vão ocorrer várias revoltas dentro dos países que eram anexados pela União Soviética. E eles vão ser fortemente repreendidos, mas ali vai simbolizar a tentativa de que esses países não queriam mais fazer parte desse governo. E aí vai começar a dar indício dos primeiros fins aí e decadência da União Soviética. Quem acaba assumindo após a morte de Stalin foi Nikita Khrushchev. E aí ele vai tentar dar uma abertura econômica e de algumas relações da antiga União Soviética com alguns países, inclusive os Estados Unidos. Esse período ficou conhecido como coexistência pacífica. E aí essa tentativa de abertura e algumas reformas dentro da antiga União Soviética vão incomodar alguns grupos da elite. E aí, em 1964, a União Soviética ela vai passar meio que por um golpe militar. Isso tudo vai fazer com que os rumos da União Soviética sejam mudados.
E aos poucos, a partir de 53, ela vai sofrendo algumas sucessivas crises, justamente por perder esse apoio e a própria liderança de Stalin para poder dar continuidade ao processo. E então, na década de 80, vai se dar por fim a União Soviética, e quem vai assumir aí vai ser o Mikhail Gorbachev. Ele vai tentar instaurar algumas reformas econômicas e o socialismo ele vai se enfraquecer. O fim da Guerra Fria ele vai ser simbolizado pela queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, e também representando aí a derrota da União Soviética frente ao capitalismo dos Estados Unidos. Bom, galera, acredito que seja isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo também. Até a próxima aula.